Esses dias me perguntaram qual é o segredo da vida e eu não pude evitar de pensar no Ratatouille e em todas as piadas francesas que eu conheço com culinária, porque no fim das contas tudo comigo acaba com comida, né, Matheus? Sim. E pensei, o segredo da vida é manteiga. Mas não, quem sou eu para responder qual é o segredo da vida? Eu quero refletir agora com vocês um pouquinho sobre essa coisa, de novo, da estereotipação do conhecimento espiritual, para que a gente não se aliene. Vamos tentar entender não o segredo da vida, mas um jeito de viver a vida que seja lindo, eficiente e inteligente. Vamos chamar isso então de o yoga da felicidade plena. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Estamos aqui nesse fundo diferente, o outro cenário está aqui, mas a gente queria dar uma mudada e de repente mostrar para vocês o grande palco da vida, com essa cortina de teatro, para a gente saber que no fim das contas estamos todos e todas desempenhando os nossos papéis com o máximo de esforço, carinho, empenho e esmero, mas que a nossa passagem aqui, tal qual os espetáculos, tendem a começar, ter seu apogeu e terminar. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha, seu desjoinha, seu comentário e ajuda a gente a fomentar essa discussão, a melhorar o conteúdo do que a gente discute aqui. Manda esse vídeo para os teus amigos pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais. É só pegar o link e mandar, tá bom? Se você acha que esse canal merece, acompanhe seus conteúdos e, sei lá, fomenta mesmo as discussões aqui embaixo, de coração. Um aluno veio me dizer... E se o outro vídeo não foi deletado, vocês já viram eu falar sobre isso, um aluno veio me dizer que estava cansado de tudo, que queria largar tudo, porque a sadhana fazia ele não encontrar felicidade na vida. Que tudo era insosso, que realmente tudo era maia, que nada fazia sentido. E o que eu disse para ele foi, não é a efemeridade das coisas que te entristece. Tá, o Schopenhauer, por exemplo... discorreu longamente sobre isso. Schopenhauer era um pessimista nato, né? Eu acho Schopenhauer um dos meus filósofos favoritos, aliás. Mas ele não propõe uma solução para a tragédia que ele enxergava, que era esse pêndulo de desejo, conquista do desejo, insatisfação, tédio, enfim. O Schopenhauer achava que realmente as coisas eram efêmeras, mas ele não propunha nenhuma outra transcendência para ele. As coisas eram como eram e a não ser que você tivesse o desapego de um Buda para estar absolutamente ancorado na imanência e na equanimidade, uma coisa super estoica, você ia ser muito infeliz e essa felicidade possível era só para alguns poucos que tinham as qualidades de um santo, de um sannyasi e de um Buda. Não é o caso desse meu amigo, não é o caso de quase nenhum de nós e nesse caso eu discordo do Schopenhauer. Eu nunca sei se é Schopenhauer ou Schopenhauer. Me corrijam aí. Não sei alemão. Quem sabe se o Lucas, meu amigo da filosofia, que aliás eu assisto ao canal dele, é o filósofo que ri. Dá uma olhada aqui. É um amigo muito querido. Ele foi um dos iniciadores da jornada de filosofia oriental lá na USP. Eu discordo do Schopenhauer porque beleza na apreciação fugaz das coisas que passam. Eu gosto de pensar o seguinte. Bom, primeiro quando a gente começa a estudar a espiritualidade ou filosofia, a gente gosta de se sentir muito esperto porque desvendou os grandes segredos do porquê a gente sofre. Eu posso te explicar como é o vento. Eu posso te explicar como são os movimentos das massas de ar. Eu posso te mostrar em vários experimentos como que o vento funciona. Mas se você nunca sentiu o vento na sua cara, dificilmente você vai saber do que eu estou falando. Não dá pra gente tentar explicar a nossa vida por mera teoria. Guilherme, você está sendo muito empirista nesse caso. Tô. Porque, de certa forma, de maneira prática, é a nossa experiência com as coisas que nos garante amadurecimento. Não é só a experiência empírica que nos garante inteligência, sabedoria e entendimento. Tem um monte de gente aí voltando a acreditar que a Terra é plana porque, meu Deus, o sol passa no céu e ele que se movimenta. Só tá faltando alguém falar que ele é a carruagem de Apolo, que ele é o Ra na sua eterna batalha com a serpente Apep. É só isso que tá faltando, né? Porque as narrativas já voltaram pro tempo bíblico, né? Vamos ver se volta para antes de Cristo também. Aliás, para antes do tempo bíblico. Então, assim, o empirismo não nos dá a resposta para tudo, mas a experiência direta, munida de estudo, discernimento e boa vontade, vai nos amadurecendo sobre a vida. E ainda não entendi, esse vídeo não tá claro.
Eu quero te dizer o seguinte, a gente falou que esse vídeo fala do yoga da felicidade, como que a gente encontra o segredo fundamental para uma vida feliz e equilibrada. A gente busca o justo meio do Aristóteles, a gente busca Madhyamika do Buda, o caminho do meio. Ah, mas isso está tão batido. Pois é, mas a gente não faz. Vamos entender o que eles quiseram dizer com o caminho do meio. Eles não estavam falando do caminho dos insossos, dos mornos, dos apáticos, dos distanciados. Eles não estavam dizendo do caminho daqueles que não querem se definir e que deixam tudo se explodir longe deles porque eles não querem se cansar. Isso é o caminho dos covardes. O caminho do meio, a justa medida, madhyamika, com equanimidade, ou seja, com a o justo valor, agir nas coisas com a importância que elas têm. Então, o que eu disse para esse meu amigo? Você não acha o mundo um tédio, nem o mundo uma tristeza. Você tá louquinho para experimentar as coisas do mundo, mas morre de medo de se decepcionar com ele, então prefere se distanciar dele com esse discursinho New Age de que não, o mundo não me pega, as coisas do mundo não me satisfazem, essas coisas do mundo são todas efêmeras. Mas no fundo, todos nós estamos desesperados para sermos reconhecidos, amados, queridos, não é? Então, o que é esse caminho do meio, que é o yoga da felicidade plena? É compreender como é que eu pago as coisas no valor que elas têm. Como assim, Gui? Não espere obter os mesmos estados de felicidade divina que você tem, sei lá, com uma prática espiritual, no momento que você está comendo um bolo, porque a felicidade de comer um bolo é a felicidade de comer um bolo. A felicidade de encontrar seus amigos é a felicidade de encontrar seus amigos. De transar com alguém que você estava com vontade, ou com alguém amado ainda mais, olha que raridade, que incrível. Cada uma dessas coisas tem o valor delas. Então pague o preço delas. Porque seria a mesma coisa de jogar pérolas aos porcos, ou sei lá, querer pagar papel higiênico ou fósforos com diamantes. Não queira equivaler essas coisas. Ai, meu Deus, mas eu cheguei nessas experiências espirituais, agora tudo não tem graça. Sim, é claro, você está tentando tornar tudo uma sopa só. E isso não é o Advaita, não é o não-dualismo que os mestres propõem. Porque mesmo Shankaracharya vai dizer que no mundo relativo, Pratibhasika Sata, você precisa de algum grau de relatividade. Você, o mundo é o mundo, então você precisa dar para as coisas seus valores, precisa dar para as coisas os seus devidos lugares. Elas fazem parte de uma unidade, mas você precisa enxergá-las com clareza distinta. Ou então, quais são as duas medidas do Shankara, né? Ou você vive bem o mundo dos fenômenos, esteja no mundo sem ser do mundo, e vive como Vachaspati Mishra, Lahiri Maharaja ensinaram, de faz tua sadhana, mas esteja na presença do mundo. É claro que ao fazer prática espiritual, certas coisas vão perder a graça, vão perder o sabor, mas o nome disso é também amadurecimento, não é só prática espiritual. Ou você se banca nessa história. O quê? Se você está dizendo que é tudo ilusão, se banque como um Advaita, rasga tuas roupas e vai viver na selva. Como Totapuri, como o Trailanga, como os Advaitas faziam, não é não? Sim. Ou você banca mesmo essa história, no sentido de, nada mesmo me afeta. Eu vou atrás desse Advaita com toda a minha força, ou para de discurso vazio, ou para de onda. Para com esse papinho de que, tudo na vida é doloroso e é ilusório. Então, ou você aprende a enxergar a vida diferente, porque o mundo é como você o vê, e talvez então não seja o problema do mundo, mas da forma como você escolheu enxergá-lo, ou como te ensinaram a enxergá-lo, ou você banca essa história de que você está de saco cheio do mundo realmente, e aí você faz sannyasa. Mas entenda bem o que você está fazendo, porque um sannyasi é alguém que abre mão da vida tal como ela é. E deixa eu te contar um segredo, bonitão, bonitona. Lá na Índia, um monte de sadhus, esses caras aqui, um monte deles, ou viram sadhus porque a família não tinha como sustentar, ou porque, de alguma maneira, se perdem do caminho. Enfim, eles não tinham vocação para coisa. E pagam de gente que está procurando moksha. No fim das contas, eles viram um bando de malucos, alguns com problemas mentais seríssimos, alguns com adicções, porque eles largam tudo sem largar nada. Quer dizer, eles largam do mundo, mas não largam da única coisa da qual eles deveriam desapegar, segundo todos os mestres, que é esta mente arraigada, condicionada aos seus velhos padrões mentais. Aquilo que a Tenzin Palmo fala para nós, de novo,
A palavra da Tenzin Palmo, palavra de salvação. Ela diz, quando um mestre fala de desapego, não estamos falando de largar a família, ou o emprego, ou a casa, porque isso é relativamente fácil. Nós estamos falando de abrir mão dos nossos pensamentos tão queridos, da nossa forma de ver o mundo. Nós estamos falando de abrir mão dos teus planos. Ah, porque planejar é tão bom, porque se seu planejamento deu errado, tudo já estava errado. Para com essa onda, cara! A gente estava falando disso agora. O Matheus estava vendo um desses cursos e dizendo assim, se o seu como é que é? Se o seu planejamento é errado... Se você falhar no planejamento, você planejou falhar. Uma ova. Não. Se você falhar no planejamento, pode ser que as circunstâncias não eram como as que você analisou. Pode ser que você não tinha um panorama claro da situação, porque, ora, ninguém é onisciente. Eu discordo disso frontalmente. Porque é errando que se aprende a acertar. Se você falhou no planejamento, pode ser que todo o contexto do que você calculou estava certo, mas um elemento falhou. Pode ser que todo o planejamento das coisas externas estavam certos, mas você não calculou uma coisa, que é a imprevisibilidade do comportamento humano, seu ou das pessoas envolvidas. Então, essa história de que, o planejamento impecável é o que dá certo, lorota. Muita gente que deu certo na vida deu por sorte. E muita gente que deu errado estava fazendo tudo certo. Essa é a grande lição da Bhagavad Gita. Faz as coisas com dedicação e carinho, mas entrega os frutos das práticas ao divino. Os frutos da prática não te pertencem. Por quê? Porque senão você pira. Porque às vezes você vai fazer tudo certo, vai dar tudo errado. E isso é motivo para achar que a vida é uma miséria desgraçada e que não vale a pena viver? Não! O caminho do meio é encontrar apreciação nas coisas como elas são. O caminho justo para encontrar esse equilíbrio que nos livra do sofrimento é um tal que eu dou para as coisas a importância que elas têm e deixo que elas vão embora. Nossa, mas falar isso é super fácil. Sim, é muito difícil fazer isso na prática, porque a gente gosta de se ater aos nossos planinhos. A gente gosta de se ater até a nossa ideia de que a gente veio para sofrer, a gente gosta de se ater a nossa ideia de que a gente já sabe como é que a vida funciona. Porque no fundo, se a gente olhar com muita clareza, a gente não faz a mais puta ideia. Então, o yoga da felicidade plena começa e termina com a busca por equanimidade e coerência. E de aprender que, assim, no fim das contas, todos nós estamos desesperados, sedentos por felicidade e paz e queremos fugir do sofrimento. Posto isso, não é que a pessoa esteja cansada do mundo. Ela está cansada da possibilidade de sofrer, da possibilidade de se decepcionar, da possibilidade de ver os seus planos não darem certo. E ela também está cansada porque ela está colocando valores sagrados no mesmo patamar que ela está colocando valores profanos. O Tantra vai dizer isso de maneira muito precisa. Para você ter uma dosagem de bhoga, desfrute, e de yoga, o caminho espiritual. Ele não diz que as duas coisas são equivalentes e que elas são as mesmas coisas. Ele está dizendo o que Jesus disse em outras palavras: dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O yoga da felicidade plena, portanto, implica em você não querer, sei lá, fazer seu zazen, seu tattva shuddhi, seu purasthara no meio de uma balada, mas também não querer colocar música de balada na hora que você está fazendo seu puja, ou sua sadhana, ou o que quer que seja. Esteja lá, inteiro, presente. E aí entenda que, não, você não vai ter a mesma alegria com essa namorada que você tinha com aquela. Ou você não vai ter a mesma satisfação de comer essa pamonha como você teve com aquela primeira, né? Esse é o tema, inclusive o título do podcast do Clóvis de Barros Filho, que inclusive eu recomendo muito, Inédita Pamonha, que ele diz, olha, cada experiência com cada pamonha é singular e irrepetível. Cada experiência nesta vida é singular e irrepetível. E ainda que se acredite em eterno retorno, karma, reencarnação, esta vida, neste momento, nessa circunstância, com essa apreciação, é singular e irrepetível. Até onde a gente vê, nunca houve um momento em que tudo isso fosse acontecer exatamente igual, pelo menos nessa experiência, no alcance que você tem dessa vida agora. Então, tem um conto, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, que diz que um homem estava andando e, de repente, ele começou a ser perseguido por um tigre, ele saiu correndo, desesperado, e quando ele saiu correndo desesperado, ele tropeçou, caiu num abismo, segurou num galho, e em cima desse abismo tinha um tigre. No galho estava vindo uma cobra e embaixo tinha um penhasco que ia certamente matá-lo. Só que na ponta do galho tinha um ramo de cerejinhas lindas, vermelhas e deliciosas. Se a tragédia era certa, vem a pergunta desse ensinamento.
Se ele ficar, a cobra pica, se ele subir, o tigre come, se ele soltar, ele cai no penhasco. O que resta para esse homem fazer nesse segundo? Tempo! Ele tem que comer as cerejas. Depois ele pensa o que ele faz. Aprecie as cerejas que a vida te dá e depois aprenda como solucionar os problemas. Até porque é muito mais fácil solucionar situações caóticas e terríveis quando você se permite pequenos momentos de alegria e satisfação e comunhão com a vida e celebração do que quando você só acredita que tudo é uma enorme tragédia. Porque se tudo é uma enorme tragédia, para que é que você vai reagir contra elas? Tá tudo determinado, tá tudo posto, então larga a mão. Ao contrário, sabedoria, yoga da felicidade plena, consiste em desenvolver equanimidade e coerência. Então, se por um lado equanimidade é ficar com as coisas, dar às coisas o valor que as coisas têm, coerência é corresponder, ser equânime, ser verdadeiro, ser honesto nos seus 3 modos de ação, que sejam coerentes, que sejam interligados entre si, que não sejam diferentes entre si, sua fala, seus pensamentos e seus atos. Que aquilo que você fale, que aquilo que você faça e que aquilo que você pense andem todos numa mesma toada, numa mesma linha. Isso te garante um grau maior de lucidez, satisfação e paz. Se você quiser aprender como meditar, como seguir esses caminhos, como desenvolver na prática essa experiência, vem estudar com a gente. E, se quiser peregrinar e conhecer as terras dos mestres que desenvolveram essas grandes ciências, vai ter agora em janeiro de 2023, viagem para o sul da Índia e para o Nepal. Então, corre lá, fala com o pessoal da Kampala e com a gente pelo direct, que as vagas são poucas e eu espero que a gente se encontre lá. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.